Existe uma verdade brutal que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Você não é quem você pensa que é. E não estou falando de uma frase de efeito motivacional barata. Estou falando de um fato psicológico devastador que, uma vez compreendido, destroça completamente a ilusão de identidade que você construiu desde a infância. Quando você se olha no espelho e diz, "Esse sou eu", quando você apresenta seu nome, sua profissão, suas crenças e valores, você está simplesmente recitando um roteiro. Um script mental que foi programado em você por forças externas que você nunca questionou. Sua família, sua cultura, seu país, suas experiências traumáticas, suas inseguranças disfarçadas de personalidade. Nada disso é você. É apenas uma máscara que você confundiu com seu rosto verdadeiro. Carl Jung passou décadas estudando esse fenômeno e chegou a uma conclusão perturbadora. O que chamamos de eu é, na verdade, uma persona. Uma máscara social que construímos para sobreviver no mundo. E o mais assustador, a maioria das pessoas se identifica tão profundamente com essa máscara que esquece completamente que existe algo por trás dela. Elas se tornam a máscara. E quando alguém questiona essa máscara, quando alguém desafia a identidade fabricada, a pessoa entra em colapso total. Porque ela não sabe quem é sem a máscara. Pense em quantas vezes você já disse, "Eu sou ansioso", ou "Eu sou tímido", ou "Eu sou extrovertido". Você realmente acha que essas definições capturam a totalidade do seu ser? Ou será que você simplesmente aceitou esses rótulos porque eles te dão uma sensação ilusória de controle? Porque é mais confortável ter uma identidade fixa, mesmo que falsa, do que enfrentar o vazio aterrorizante de não saber quem você realmente é. Jacques Lacan, o psicanalista francês mais radical do século XX, foi ainda mais fundo nessa ferida. Ele disse que o eu é fundamentalmente uma ilusão linguística. Desde o momento em que você aprende a dizer eu, você está entrando em uma armadilha. Porque essa palavra pressupõe uma unidade, uma coerência, uma identidade estável que simplesmente não existe. Você não é uma coisa única e consistente. Você é uma multiplicidade caótica de impulsos, desejos contraditórios, memórias fragmentadas e projeções futuras que nunca se concretizam. A sociedade precisa que você acredite na ilusão da identidade fixa. Porque uma pessoa sem identidade fixa não pode ser controlada. Não pode ser manipulada por propaganda política. Não pode ser seduzida por marcas que prometem expressar quem você é. Não pode ser enquadrada em categorias convenientes que facilitam o gerenciamento social. O sistema todo depende da sua crença nessa mentira fundamental. Observe como o mercado explora isso. Toda propaganda te vende uma identidade. Use esse tênis e seja rebelde. Compre esse carro e seja bem-sucedido. Consuma esse estilo de vida e seja autêntico. A ironia brutal é que quanto mais você tenta ser você mesmo através do consumo, mais você se afasta de qualquer possibilidade de autenticidade real. Porque a autenticidade não pode ser comprada. Ela só pode emergir quando você para de tentar ser alguma coisa. E aqui está o paradoxo que destroça a mente de qualquer pessoa que realmente pensa sobre isso. Se você não é quem pensa que é, então quem está fazendo essa pergunta? Quem é esse você que está tentando descobrir quem você realmente é? É como tentar ver seus próprios olhos sem um espelho. Impossível. Porque o observador e o observado são a mesma coisa. E essa fusão entre sujeito e objeto é exatamente o ponto onde a ilusão da identidade separada começa a se desintegrar. Jung chamou o verdadeiro self de self com S maiúsculo, algo muito maior e mais misterioso do que o pequeno ego que você chama de eu. Esse self não pode ser capturado em palavras, não pode ser definido por características, não pode ser resumido em uma biografia no Instagram. Ele é o processo vivo da sua existência, sempre mudando, sempre se transformando, sempre escapando de qualquer tentativa de fixação. Mas aqui está o problema. Viver sem uma identidade fixa é aterrorizante. É como caminhar em uma corda bamba sem rede de segurança. A maioria das pessoas prefere a prisão confortável de uma identidade falsa do que a liberdade vertiginosa de não saber quem são. Elas se agarram aos seus rótulos, suas histórias pessoais, suas narrativas de vitimização ou superação, porque essas histórias lhes dão significado, mesmo que esse significado seja uma fantasia compartilhada.
A verdade incômoda é que você está constantemente se inventando. A cada momento, você está escolhendo, consciente ou inconscientemente, qual versão de si mesmo apresentar ao mundo. E essa versão muda dependendo do contexto. Você é uma pessoa diferente com seus pais, outra com seus amigos, outra no trabalho, outra quando está sozinho. Qual delas é a real? Todas? Nenhuma? A resposta é que a pergunta está errada desde o início. Existencialistas como Sartre entenderam isso profundamente. Eles disseram que a existência precede a essência. Você não tem uma natureza fixa que define quem você é. Você existe primeiro, e depois você se cria através das suas escolhas. Mas a maioria das pessoas inverte isso. Elas decidem quem são primeiro, e depois fazem escolhas que confirmam essa identidade pré-fabricada. É por isso que tantas pessoas vivem em repetição, presas nos mesmos padrões, reclamando que querem mudar, mas nunca mudando de fato. Porque mudar de verdade significaria abandonar a identidade que você passou anos construindo. Significaria admitir que aquela pessoa que você jurou ser não é quem você realmente é. E isso é equivalente a uma morte psicológica. É por isso que transformação real é tão rara. A maioria das pessoas prefere morrer fisicamente do que morrer psicologicamente. Elas preferem carregar uma identidade falsa até o túmulo do que enfrentar o vazio assustador da não-identidade. O processo de construção da sua falsa identidade começa muito antes de você ter qualquer capacidade de escolha consciente. Desde o momento em que você nasceu, o mundo ao seu redor começou a projetar expectativas, rótulos e narrativas sobre quem você deveria ser. Seus pais tinham uma imagem mental do filho ideal. Seus professores tinham critérios do que constitui um bom aluno. Seus amigos estabeleceram padrões para a aceitação social. E você, como uma criança desesperada por aprovação e segurança, começou a moldar sua personalidade para atender essas demandas externas. Lacan chamou isso de estágio do espelho. É aquele momento crucial no desenvolvimento infantil onde a criança se vê pela primeira vez no espelho e reconhece aquela imagem como seu. Mas aqui está o truque perverso. Essa identificação é fundamentalmente alienante, porque a criança está se identificando com uma imagem externa, uma representação visual que não captura nada da experiência interna e caótica de ser. Desde esse momento primordial, você está dividido. Existe o eu que você experimenta de dentro e o eu que você vê refletido de volta pelo mundo. E esses dois nunca coincidem perfeitamente. Toda interação social subsequente reforça essa divisão. As pessoas reagem não a quem você realmente é, mas à imagem que elas têm de você. E você, percebendo isso, começa a gerenciar ativamente essa imagem. Você aprende quais comportamentos geram aprovação e quais geram rejeição. Você desenvolve estratégias de sobrevivência social. Você se torna um ator interpretando um papel. E com o tempo, você esquece que está atuando. A máscara se funde com o rosto. Os sistemas educacionais são fábricas de identidades padronizadas. Eles não educam no sentido verdadeiro da palavra, que vem do latim educare, conduzir para fora, extrair o potencial interno. Eles programam. Eles pegam crianças únicas e as forçam através de moldes idênticos, avaliando-as por sua capacidade de conformidade. O aluno bom não é aquele que pensa criticamente ou questiona a autoridade. É aquele que memoriza, obedece e reproduz o que foi ensinado. É aquele que desenvolve uma identidade compatível com as necessidades do sistema produtivo. Observe como as escolas constantemente categorizam e rotulam as crianças. Esse é bom em matemática. Essa é artística. Aquele tem dificuldades de aprendizado. Cada rótulo é uma profecia autorrealizável. A criança internaliza a etiqueta e começa a se comportar de acordo com ela. E assim, potenciais ilimitados são comprimidos em identidades limitadas, antes mesmo que a pessoa tenha chance de descobrir quem poderia ser, sem essas restrições artificiais. A cultura de massa é outra máquina brutal de fabricação de identidades. Ela te oferece uma seleção pré-aprovada de identidades que você pode escolher. Você pode ser o rebelde, o nerd, o atleta, o artista, o empreendedor. Cada uma dessas identidades vem com um pacote completo: roupas apropriadas,
gostos musicais correspondentes, vocabulário específico, valores alinhados. É como escolher um personagem em um videogame. Você pensa que está exercendo liberdade individual, mas na verdade está apenas selecionando entre opções pré-fabricadas por forças comerciais. As redes sociais amplificaram esse processo a níveis grotescos. Agora você não apenas vive sua identidade falsa, você a performa constantemente para uma audiência. Cada post é uma afirmação de quem você quer que as pessoas pensem que você é. Cada foto é cuidadosamente curada para transmitir a narrativa correta. Você se tornou o gerente de marca da sua própria persona fictícia. E o mais perturbador, você começou a medir seu valor através de métricas externas. Likes, seguidores, visualizações. Sua autoestima agora depende da aprovação de estranhos que também estão fingindo ser quem não são. Jung identificou algo que ele chamou de sombra. Todos os aspectos de você mesmo que você reprimiu, porque eles não se encaixavam na identidade que você queria projetar. Se você se identifica como uma pessoa boa, sua sombra contém toda a sua crueldade, inveja e egoísmo. Se você se vê como forte, sua sombra guarda todas suas vulnerabilidades e medos. E quanto mais você rejeita sua sombra, mais poder ela tem sobre você. Ela vaza através de comportamentos inconscientes, autossabotagem, projeções em outras pessoas. A maioria das pessoas gasta uma quantidade absurda de energia reprimindo sua sombra. Elas constroem paredes psicológicas elaboradas para manter certos pensamentos, sentimentos e impulsos fora da consciência. Porque admitir essas partes de si mesmo destruiria a narrativa coerente que elas construíram sobre quem são. Eu não sou o tipo de pessoa que sente inveja. Eu nunca pensaria algo tão horrível. Mas você pensa. Você apenas não quer admitir. A questão não é que você tem uma sombra. Todo mundo tem. A questão é, você está disposto a reconhecê-la? Porque a integração da sombra é o único caminho para algo parecido com totalidade psicológica. Significa parar de se dividir entre partes boas e partes ruins e reconhecer que você é tudo isso ao mesmo tempo. Você contém potencial para santo e demônio. E quanto mais você tenta ser apenas um, mais o outro te domina pelas costas. As neuroses modernas são sintomas dessa divisão interna. Ansiedade é o que acontece quando você está constantemente se policiando para manter a máscara no lugar. Depressão é o que acontece quando você se esgota de tanto fingir. Raiva crônica é a energia da sombra tentando irromper. E tratamentos que focam apenas em gerenciar sintomas sem abordar a causa raiz, a identificação com uma falsa identidade, estão fadados a falhar no longo prazo. Você quer saber por que tantas pessoas têm crises existenciais na meia-idade? Porque é quando a ilusão começa a rachar. Você passou décadas construindo a identidade que a sociedade aprovou. Você conseguiu o emprego certo, casou com a pessoa certa, teve os filhos na hora certa, comprou a casa certa. E então, de repente, você acorda e percebe: eu não conheço a pessoa que estou vendo no espelho. Essa vida que construí não parece minha. Quem eu realmente sou? Mas nesse ponto, o medo de abandonar tudo é tão grande que a maioria das pessoas simplesmente reprime a pergunta e continua a performance até a morte. Então, se você não é quem pensa que é, o que fazer com essa informação devastadora? A resposta não vai te confortar. Você precisa morrer. Não fisicamente, mas psicologicamente. Você precisa permitir que todas as identidades que construiu se dissolvam. E isso é aterrorizante porque sua mente interpretará isso como aniquilação total. Seu ego vai lutar com todas as forças para preservar a ilusão. Ele vai te convencer de que desidentificação é perigosa, que você vai se perder, que precisa de uma identidade para funcionar no mundo. Mas aqui está a verdade. Você já está perdido. Você só não percebeu ainda. Agarrar-se a uma identidade falsa não te dá segurança real. Dá apenas a ilusão de segurança. E essa ilusão te aprisiona em padrões repetitivos, relacionamentos disfuncionais, trabalhos que drenam sua alma, comportamentos autodestrutivos que você não consegue parar. Porque todos esses padrões estão servindo à manutenção da identidade falsa. O processo de desidentificação não é suave ou linear. É caótico e desconfortável.
Começa quando você para de acreditar nas suas próprias histórias. Quando você percebe que aquela narrativa que conta sobre sua vida, eu sou assim por causa de tal trauma, ou eu sou tal tipo de pessoa, é apenas uma história, não é a verdade objetiva. É uma interpretação que você escolheu, ou que foi escolhida para você, entre milhares de interpretações possíveis. Práticas contemplativas tradicionais entenderam isso há milênios. A meditação budista, em sua essência, é um processo de observar a fabricação constante do eu. Você senta em silêncio e observa pensamentos surgindo. E percebe: eu não sou esse pensamento. Eu sou quem está observando o pensamento. Mas então, você percebe que até mesmo o observador é outro pensamento. É uma construção mental. E quando você vai fundo o suficiente, você descobre que não há um você sólido em lugar nenhum. Há apenas processos acontecendo. Consciência manifestando-se em formas infinitas. Isso não significa que você se torna um zumbi sem personalidade. Muito pelo contrário. Quando você para de se agarrar rigidamente a uma identidade fixa, você se torna fluido. Você pode responder genuinamente a cada situação, em vez de reagir a partir de padrões programados. Você descobre uma espontaneidade que estava sufocada pela necessidade de manter uma imagem consistente. Você se torna menos previsível, mais vivo, mais presente. Jung chamou isso de processo de individuação. Não é sobre construir uma identidade melhor. É sobre transcender completamente a necessidade de se definir. É sobre integrar todos os aspectos contraditórios de você mesmo, luz e sombra, masculino e feminino, racional e emocional, em uma totalidade que não pode ser capturada em palavras. Você para de perguntar quem eu sou e começa a experienciar diretamente o processo de existir. Mas o mundo não facilita isso. Sociedade demanda identidades fixas. Você precisa de um nome, um número, uma profissão, uma categoria. Formulários exigem que você se defina. Pessoas perguntam: o que você faz? Como se sua ocupação profissional fosse sua essência. Algoritmos te categorizam com base em seus cliques. O sistema inteiro é construído sobre a premissa de identidades estáveis e rastreáveis. Então, como você navega esse mundo sem se perder na ilusão novamente? Você aprende a usar identidades como ferramentas temporárias sem se identificar com elas. Você pode desempenhar o papel de profissional no trabalho, de pai em casa, de amigo em círculos sociais, mas você mantém uma âncora interior que sabe: esses são papéis que desempenho, não quem eu sou fundamentalmente. É uma dança delicada entre participação social e liberdade interna. O perigo está em dois extremos. Um extremo é se identificar totalmente com os papéis e perder contato com qualquer profundidade interior. Esse é o caminho da maioria. O outro extremo é rejeitar completamente todos os papéis sociais e se isolar em uma busca narcisista por autenticidade, que é apenas outra forma de ego inflado. O caminho do meio é raro. Estar completamente engajado no mundo, mas não ser dono dele. Desempenhar seus papéis com excelência, mas saber que eles são temporários e não definem você. Alguns passam por essa desidentificação através de crises forçadas. Um divórcio que destrói a identidade de casado. Uma demissão que elimina a identidade profissional. Uma doença que despedaça a identidade do corpo saudável. Essas crises são oportunidades disfarçadas. Elas forçam você a confrontar o vazio sob as máscaras. A maioria das pessoas desperdiça essas oportunidades tentando rapidamente reconstruir uma nova identidade. Mas os raros que têm coragem de sentar no vazio descobrem algo extraordinário do outro lado. O que você descobre é uma quietude fundamental que sempre esteve lá, sob todo o barulho da construção de identidade. Uma consciência sem conteúdo específico. Uma presença que não precisa se definir para existir. E, paradoxalmente, quando você para de tentar ser alguém, você se torna capaz de ser qualquer coisa. Sua capacidade de resposta ao mundo se expande infinitamente porque você não está mais limitado por padrões fixos de autopercepção. Essa é a liberdade real que todos buscam, mas poucos encontram. Não é a liberdade de fazer o que quiser. É a liberdade de não precisar ser nada específico. De estar disponível para a vida como ela se apresenta momento a momento.
de agir a partir de uma fonte mais profunda do que programação social ou feridas infantis. É raro porque exige que você atravesse o terror da não existência. Mas do outro lado desse terror está uma leveza que nenhuma identidade fabricada pode oferecer. Você não é quem pensa que é. E isso não é um problema a ser resolvido. É a primeira verdade real que você precisa aceitar para ter qualquer chance de viver autenticamente. A questão não é descobrir sua verdadeira identidade. A questão é perceber que você nunca teve uma e nunca vai ter. E quando você realmente entende isso, profundamente, não intelectualmente, mas visceralmente, algo em você relaxa. E nesse relaxamento, pela primeira vez, você está livre.